O nosso cliente é ectomórfico. E aí, como é que eu faço? Como é que eu procedo no treino de hipertrofia muscular? Boto maior quilagem, diminuo repetições para aumentar a intensidade? Ou, Andrário, eu baixo a quilagem, diminuo um pouco a intensidade e aumento o número de repetições, mando ele fazer até a falha? Não, vai até a reserva de falha, aumenta. Não, não, peraí, aumenta os intervalos recuperativos entre os exercícios, dá mais tempo entre as séries, aí vai hipertrofiar o ectomórfico. Não, 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 não. Tem que aumentar o número de séries. Ou, não, 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 peraí. Tem que aumentar o número de exercícios para o grupo muscular. É isso que vai fazer hipertrofiar o indivíduo ectomórfico. E aí, gurizada? Qual é o melhor procedimento para treinar um indivíduo que é ectomórfico? Eu fiz um levantamento nos vídeos no YouTube e concordei com uma pequena parte de colegas sobre o que eles falaram sobre isso e discordei da maioria. E aí eu achei interessante eu gravar um vídeo sobre isso, colocando o meu posicionamento, a minha opinião a respeito, minha opinião embasada a respeito desse tema. E é o que a gente vai ver na videoaula de hoje. Como treinar o indivíduo ectomórfico quando ele tem o desejo e objetivo de hipertrofia muscular. O que eu tenho que fazer? Como é que eu procedo com esse cara? Qual é a lógica de treinamento que eu tenho que fazer? Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa assim, ó, e que eu divergi com uma boa parte dos colegas, é que o indivíduo não é ectomórfico, ele está ectomórfico. Claro que ele tem uma genética, e essa genética pode não ser favorável à hipertrofia. É aquele cara longilíneo, magrelão, e ele está ectomórfico. Mas esse cara longilíneo e magrelão, como eu tenho, tenho um primo que durante a adolescência e boa parte da vida adulta dele, até os 30, 35 anos, era o ectomórfico clássico magrelão, longilíneo, alto, ectomórfico. Ah, então ele é ectomórfico. Não, ele estava ectomórfico e tinha uma genética favorável para isso. Porém, depois de um certo período de tempo da vida dele, aos 35 anos, casado, ele começou a engordar. Engordar, 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 e hoje ele está um endomórfico. Pô, o cara não era ectomórfico, todo mundo dizia que, pô, a genética extremamente favorável, comia, e aí aquela história, come, 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 não engorda, era o caso dele. Ah, é ectomórfico. Bom, engordou. Então ele deixou, hoje ele não é mais ectomórfico, ele é um endomórfico. Eu conheço indivíduos que eram ectomórficos, começaram a treinar e começaram a fazer dieta adequadamente e se tornaram mesomórficos, indivíduos musculosos, corpos atléticos. Claro que isso levou algum período de tempo para fazer. Quanto de tempo, João? Anos. Mas obtiveram esse resultado. Deixaram de ser ectomórficos. Então, primeira coisa, já divergindo de boa parte dos colegas. O indivíduo não é, ele está ectomórfico, ele está mesomórfico, ele está endomórfico. Quantos gordos endomórficos que emagreceram e não se tornaram um ectomórfico, mas ficaram num equilíbrio entre o endo e o ectomórfico e um pouco de mesomórfico, porque ninguém é também totalmente um somatotípico só, né? O cara é mais ectomórfico, mas ele tem alguma participação da mesomorfia, alguma participação da endomorfia. Tem que se estudar mais a fundo a somatotipia para poder falar dela, né? Tem que se estudar mais a fundo e se avaliar uma boa quantidade de pessoas para poder entender que a somatotipia, o indivíduo não é só uma coisa, ou só outra, ou só outra. Ele é um conjunto dos três sempre: componente endomórfico, mesomórfico e ectomórfico. O indivíduo caracterizado como ectomórfico é o indivíduo que tem o componente ectomórfico como principal, mas ele ainda tem alguma coisa de mesomorfia e endomorfia. Perfeito? É assim que funciona a somatotipia. Só estudar a fundo. Eu não vou entrar a fundo nesse quesito aqui no vídeo, porque não é o objetivo, mas é só estudar a fundo nesse quesito. Então, primeira coisa, o nosso cliente ele está naquele momento com ectomorfia e tem uma genética favorável a isso. Ok, tranquilo. Cara de 1,90 m, magrelão, comprido, estrutura óssea bem robusta, pouca massa muscular e pouco tecido adiposo. É o ectomórfico clássico. Se fizer uma somatotipia, ele vai ter um alto valor de ectomorfia, baixo valor de mesomorfia, baixo valor de endomorfia. Tá tudo certo. Mas ele está, porque ele pode ser transformado, ele pode ser modificado. Claro que eu vou usar uma frase de um professor colega que eu fiz curso e acho extremamente válida a frase dele, e eu vou aqui usar, já citando a fonte, professor Dilmar do Pinto Guedes, que coloca o seguinte: quem nasceu para ser lagartixa nunca será jacaré. Vou repetir, a frase não é minha, eu estou aqui colocando inclusive os créditos ao autor da frase, professor Dilmar do Pinto Guedes. Quem nasceu para ser lagartixa nunca será jacaré. Mas eu complemento, mas ele será uma lagartixa bem atlética, desde que treine e faça dieta para tal, se alimente de tal forma, tenha um estilo de vida, ele vai continuar, pela genética, não tem como ele se transformar num crocodilo. Ele vai continuar sendo uma lagartixa, mas uma lagartixa fora do comum, uma lagartixa bem hipertrofiada. É possível? Claro que é.
Claro que é. Claro que é possível isso acontecer. Então, aí vem a questão do treinamento para transformar um indivíduo ectomórfico. O que que eu preciso fazer? Eu vi vários colegas também falando que é muito complicado. Isso aí. É mais difícil pela genética que não é favorável. Mas eu vou colocar um dado positivo para o ectomórfico que eu não vi ninguém comentando. Por isso que eu falei que eu iria colocar alguns dados diferentes aqui. O indivíduo que é ectomórfico, ele tem pouca massa muscular, ok? E ele tem um teor de gordura baixo, ok? Agora, para definir esse indivíduo, ele é mais fácil. Por que que ele é mais fácil? Porque no momento que eu começar a hipertrofiar, mesmo que eu hipertrofie pouco, ele já começa a definir a partir dos primeiros momentos de hipertrofia. Começou a desenvolver um pouco o peitoral, já começa a desenhar o peitoral. Já consegue ficar visível sem camisa, por exemplo. Não tem um volume grande, mas já é desenhado. Já começa a ter um desenho. Abdômen, começa a hipertrofiar um pouco o reto abdominal, já começa a ter um abdômen mais tanquinho, já começa a ser visível isso. Então, no indivíduo ectomórfico, um pequeno ganho hipertrófico já é visível quando ele está sem camisa, na praia, coxa. Começou a aumentar um pouquinho o quadríceps, começou a aumentar um pouquinho o glúteo para homem e mulher. Estou falando aqui para independente do gênero, né? É, começou a hipertrofiar um pouco, já começa a ser mais notório isso. O indivíduo endomórfico é complicado, porque ele pode ter ganho de massa muscular, mas o tecido adiposo mascara. Não é perceptível, então fica mais demorado a visualização dos ganhos. E isso pode ser um pouco desmotivador para esse indivíduo. Já o ectomórfico, ao contrário, se nós soubermos usar isso a nosso favor, enquanto treinadores, personal trainer, profissional da educação física, soubermos usar esse fator que eu estou colocando agora a nosso favor, vai ajudar bastante. Ou seja, o indivíduo começou a desenhar um pouquinho o deltoide, pô, olha lá, chama a atenção do cara, já começou a ter uma visão. Se o indivíduo é endomórfico, ele pode até ter aumentado o volume muscular do deltoide, mas o tecido adiposo em cima não deixa visualizar. Não consigo ver o desenho, fica difícil. Então, o ectomórfico fica mais fácil notar, e isso tem que ser usado com uma alavancagem motivacional. Eu tenho que alavancar isso de forma motivacional para manter ele no programa de treinamento. Ok? Dois pontos. O indivíduo ele está e não é. E o segundo ponto que o ectomórfico tem esse fator positivo. Vi no YouTube aqui tantas pessoas falando coisas, aspectos ruins do ectomórfico, estou colocando um aspecto que é bom. Tem que ser levado em consideração isso, tá certo? Diverge disso que eu estou falando, comenta aqui embaixo. Tem uma opinião contrária? Comenta aqui embaixo. Não vem bater boca. Eu não entro em bate-boca. Agora, se tu vieres aqui com embasamento, com o intuito de nós debatermos, tá tudo bem, vamos lá. Pode ser convergente ou divergente a tua opinião. Argumenta aí. Se tu me convencer do contrário, tá certo, tá tudo certo. Se tu me convencer do contrário, e isso vai ocorrer através de argumentos sólidos da tua parte, eu evoluí. Pô, eu estou agora compreendendo melhor porque alguém me convenceu com argumentos sólidos que eu não estava completamente correto, eu estava errado, equivocado com o meu pensamento, e agora eu estou com uma situação mais evoluída. Tá tudo certo. Agora, para me convencer, tem que vir com argumentos sólidos, para contra-argumentar os meus. Perfeito? Então, comenta aqui embaixo, tá valendo. É, bom, pessoal, partindo agora desse entendimento, nós temos que partir para o treino. Que treino eu tenho que fazer, então, para o indivíduo ectomórfico? Vou botar maior quilagem, menor quilagem? Vou aumentar a velocidade, a cadência tem que ser mais lenta, mais rápida? Falando disso, eu tenho aqui, ó, nesse link, eu tenho uma playlist aqui do canal que eu falo das variáveis de carga no trabalho de musculação, amplitude de movimento, quilagem, número de séries que eu devo fazer, maior ou menor. Então, dá uma olhadinha aí nesse link que vocês vão ter acesso a várias outras videoaulas onde eu comento sobre hipertrofia muscular, inclusive a variável mais importante da hipertrofia muscular, agora nesse link aqui, ó, que é o volume load. Então é importante tu ver esse link também para estudar essa aula sobre volume load. E por que que eu estou falando isso? E por que que eu estou passando o link dessa playlist e dessa videoaula? Porque são embasamentos que tu tens que ter para entender agora que o indivíduo ectomórfico, ele não tem uma fisiologia diferente do outro. Ele tem uma característica genética que é desfavorável ao ganho de massa muscular, inclusive até de gordura, mas que pode evoluir, e sendo ele lagartixa, ele não vai se tornar um jacaré, um orangotango, um indivíduo gigante, mas ele vai poder hipertrofiar assim e ficar com um corpo atlético, ok? Ele nunca vai ficar um Arnold Schwarzenegger aos seus 25 anos, nunca. Mas ele vai ficar com um corpo atlético bacana, que é o que ele quer normalmente, é o que ele almeja normalmente. Ele não quer ser um fisiculturista de elite, ele quer ter um corpo bacana para poder desfilar na praia. Tá show, tá bacana, tá tudo certo o shape dele. Então vejam bem, o treino que eu faço para um indivíduo mesomórfico, endomórfico ou ectomórfico para hipertrofia é o mesmo.
em linhas gerais, sempre individualizando. Então, a quilagem, o que que eu já comentei nessa videoaula? Ah, não tinha linkado. Essa videoaula aqui eu comento sobre quilagem. Dá uma olhada aqui. Como é que eu estabeleço a quilagem? A ciência já mostrou que eu posso trabalhar com quilagem mais alta, mais baixa, com número de repetições associados indo até a falha ou não. E esse número de repetições indo até a falha ou me aproximando da falha pode ser um número de repetições pequenos. E isso com uma quilagem alta, então coisa do tipo de 10, 8 repetições máximas por série. Quilagem vai estar lá em cima, as repetições estão baixas. Como eu posso botar a quilagem mais para baixo e alavancar o número de repetições na série? Jogar para 20, 25, também vai gerar hipertrofia. Para o indivíduo ectomórfico, o que que é melhor? Não tem o melhor. Isso vai ser para ecto, endo e mesomórficos. É a resposta dele. E aí, sim, pensando em individualizar, eu tenho que ver o que que se adequa melhor. Será que esse cara que não tem experiência nenhuma na musculação seria interessante pela experiência, pelo controle motor, pelo baixo tecido muscular e produção de força, fortalecimento de todo o aparelho locomotor dele? Será que não é interessante, então, eu trabalhar com quilagens mais baixas, repetições mais altas, visando hipertrofia? Porque a ciência já mostrou que isso leva à hipertrofia. No link que eu coloquei ali, eu comento aprofundadamente disso. E eu vou usar essa estratégia porque ele é um indivíduo mais frágil, o ectomórfico. Tende a ser, nesse primeiro momento, numa periodização, fica mais interessante eu raciocinar dessa forma. E esse link aqui também vai levar vocês a uma videoaula sobre periodização. Uma das várias que eu tenho, mas nessa videoaula aí é mais interessante também para entender essa lógica da periodização. Eu posso pensar assim no primeiro momento, em termos, qualquer variação de quilagem que a ciência tenha mostrado, vale também para o indivíduo ectomórfico. Numa pesquisa, ou nas pesquisas que demonstraram isso, inclusive as pesquisas de revisão sistemática, não houve uma seleção da amostra só para indivíduo ectomórfico, para ser introduzido no estudo e estudar só os ectomórficos. Haviam ali ectomórficos, mesomórficos e alguns indivíduos com alguma tendência endomórfica também. E esses indivíduos todos responderam dessa forma. Então não tem uma resposta específica para ectomórfico. Não tem um treino específico. Eu tenho que raciocinar da mesma forma que eu raciocino para qualquer indivíduo para o ectomórfico. Só que eu tenho que lembrar que o indivíduo tende a ser mais frágil, principalmente se ele não treina. Então, trabalhar talvez no primeiro momento com quilagens não tão elevadas, mais baixas e repetições mais alavancadas, e aí indo até a falha, pode ser que para esse indivíduo seja mais interessante no primeiro momento. Os intervalos de descanso. Eu posso trabalhar com intervalos que recuperem e que permitam que a próxima série eu consiga alavancar aquela margem de 20, 25 repetições, por exemplo, que eu coloquei. Pré-estabelecer aquele range, né, aquela amplitude, aquela janela de repetições máximas para o indivíduo e ele continue fazendo em torno disso. Então, qual o intervalo? Um intervalo de 1 minuto e meio ou dois que permita que na próxima série ele venha fazer. Quantas séries, João? Bom, aí entra a ideia do volume load que eu linkei a videoaula no começo aqui. Dá uma olhada nessa videoaula do volume load. Parece ser essa variável que rege as demais. E sendo o volume load a variável que rege as demais, o que que eu tenho que interpretar aí, gurizada? Eu tenho que buscar, inclusive com o ectomórfico, aumentar o volume load. Aumentar o volume load dele numa periodização na linha do tempo. Então aí, o número de séries eu posso começar com 2 por exercício, mas com o tempo eu tenho que passar para 3. Com o tempo, o indivíduo se adaptando, melhorando sua condição de treinabilidade e de suportar a carga, eu subo isso para 4 séries e depois eu evoluo para 5 séries e assim sucessivamente. Então vejam bem, eu tenho que ir alavancando isso ao longo do tempo. Número de exercícios por grupo muscular, idem, porque faz parte do volume load. Então, eu posso começar com um ou talvez dois exercícios por grupo muscular, e com o tempo, conforme a resposta desse ectomórfico, que tende aí sim ser um pouco mais lenta, porque ele tem uma genética que não é favorável a isso, ele tem uma base de treinabilidade que não é grande, e tem a musculatura muito frágil. Então, eu não consigo alavancar um treino muito pesado e hipertrofia no primeiro momento, então as coisas se tornam mais lentas do que o indivíduo que já é mesomórfico. Isso sim, isso é uma característica que a gente vê na prática acontecer. E aí entra, então, diante desse cenário, uma característica importante. Calma para treinar com esse cliente. Ele tem que ter calma para treinar com esse cliente. Ele tem que ter um tempo de treinamento menor. Ele tem que ter uma paciência para treinar maior. Não posso exagerar nesse treino, acelerar esse treino. Essa é a estratégia que eu tenho que ter com esse cliente. Então, vejo, na videoaula de hoje, nós vimos essas questões. Eu tenho que treinar com esse ectomórfico, como eu treinaria com mesomórfico e endomórfico, certo? Leve em consideração todas essas questões que eu coloquei para vocês na videoaula de hoje. Fundamental que vocês pensem e raciocinem com isso. Tá ok, pessoal? Esse é um ponto importante. Beleza? Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado. Tamo junto. Sofia, chega aqui. Já que tu já apareceu no vídeo, baixa aí para aparecer, ó. Sofia sai do banho,
Ainda bem que sai, né, com roupa aí para aparecer na videoaula também. Minha filha Sofia, para quem não conhece, está conhecendo aí. Beleza, pessoal? Então fica ligado nisso que eu comentei hoje para vocês sobre o treinamento para ectomórfico, tá? Tem esses detalhes aí importantes. Dá um tchau pra galera aí. Tchau. Valeu.